Sabe, tem histórias que parecem saídas de um filme. Imagina só a cena. Um líder, um povo, uma promessa. E, de repente, uma traição que quebra tudo em 1000 pedaços. Êxodo 34 é exatamente isso. Não é só um capítulo antigo, é o drama da segunda chance. A história de como a glória de Deus pode reconstruir o que parecia perdido para sempre. Vamos mergulhar juntos nessa jornada poderosa de restauração. Para a gente entender o cenário, é preciso saber que estamos no meio do caos. É o dia seguinte de um desastre espiritual. O povo de Israel, que tinha acabado de ser liberto do Egito de forma milagrosa, constrói um bezerro de ouro. Eles quebram a aliança com Deus, antes mesmo, por assim dizer, da tinta da lei secar. É nesse lugar de fracasso total que Êxodo 34 começa. Mas, e aqui está o ponto-chave, não como um capítulo de castigo, e sim de restauração. Então, para a gente sentir o peso do que acontece aqui, vamos dar um passo atrás. É fundamental reconstruir não só o cenário histórico, mas principalmente o espiritual, que nos joga direto no coração dessa análise. Olha só essa sequência de eventos. Primeiro, a quebra total. Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei e vê aquela cena de idolatria. Na hora, ele arremessa as tábuas no chão. É o símbolo visual perfeito da aliança rompida. Depois, vem a intercessão. Moisés se coloca entre Deus e o povo, numa conversa super intensa, e ele faz um pedido audacioso: mostra-me a tua glória. E é aí que vem o ponto de virada, a renovação. Deus ouve o clamor de Moisés e o chama de volta para a montanha. É hora de um novo começo. E é exatamente aqui que a narrativa muda completamente de tom. Isso não é só sobre refazer um contrato ou reescrever leis. É um momento de revelação profunda, onde o próprio Deus vai responder a pergunta mais importante de todas. Pensa bem nisso. Depois de uma traição tão absurda, que tipo de Deus é esse que oferece uma segunda chance? A resposta que ele dá não é sobre seu poder, sobre sua força cósmica, não. É sobre o seu caráter, sobre quem ele é na sua essência mais profunda. E essa é a resposta. Deus passa diante de Moisés e literalmente proclama seu próprio nome. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Essa frase, gente, se torna a espinha dorsal de toda a teologia de Israel. Ela vai ser repetida por salmistas, por profetas, por séculos. É como se Deus estivesse dizendo: querem saber quem eu sou? Querem me definir? Comecem por aqui. E tem uma palavra aqui que a gente precisa entender. A palavra hebraica para misericórdia é hesed. E hesed não é só um sentimento de pena, é muito mais. É um amor leal, um amor de aliança, comprometido. É uma fidelidade que se recusa a desistir, mesmo quando o outro lado falha feio. Só que essa misericórdia toda não está sozinha. E aqui a gente vê o equilíbrio perfeito, a tensão divina no caráter de Deus. De um lado, essa misericórdia que perdoa, que é paciente, que é fiel. Do outro, uma justiça que não passa a mão na cabeça, que de maneira nenhuma inocenta o culpado. Misericórdia e justiça não são opostas em Deus, elas coexistem em perfeita harmonia. A importância desse momento ecoou pela história da teologia. O reformador João Calvino, por exemplo, percebeu que Deus se apresenta primeiro pela sua graça e não pelo seu poder. Charles Spurgeon, o grande pregador, chamou essa passagem de o Evangelho antes do Evangelho. E tem uma nota da antiga Bíblia de Genebra que é fantástica. O pecado quebrou as pedras, mas não quebrou o propósito de Deus. Muito bem. Agora vamos sair um pouco do que Moisés ouviu e vamos para o que aconteceu com ele. Qual foi a consequência visível, palpável, desse encontro íntimo com o Deus que tinha acabado de revelar seu nome? Depois de passar 40 dias e 40 noites lá, na presença de Deus, Moisés desce da montanha e claramente algo nele mudou. O rosto dele brilhava. Brilhava com uma luz que não era desse mundo. E o mais incrível de tudo, ele nem tinha percebido. O ponto central aqui é o seguinte: aquela glória no rosto de Moisés não era dele. Era um reflexo, era consequência natural de estar perto de Deus, não era o objetivo. A verdadeira transformação, aquela que vem de dentro, nunca é um show para os outros. E, importante, era uma glória que se apagava com o tempo. Por isso ele precisava usar um véu para cobrir o rosto. E essa glória que se apagava, essa glória de Moisés, era na verdade uma sombra. Era um trailer de um filme muito maior que estava por vir. E isso nos leva direto para o ato final da nossa análise, como tudo que acontece em Êxodo 34 aponta diretamente para Cristo. A distinção aqui é fundamental e poderosa.
Enquanto Moisés precisava subir numa montanha para refletir uma glória que ia embora, Cristo é a própria substância da glória de Deus, uma glória permanente. Percebe a diferença? Moisés refletia a luz. Cristo é a própria luz. Quando a gente coloca um do lado do outro, fica ainda mais claro. Moisés refletia uma glória que se apagava. Cristo é a glória que nunca se apaga. Moisés trouxe a lei em tábuas de pedra. Cristo escreve a lei nos nossos corações. O acesso a Deus para Moisés era solitário lá no topo do monte. Cristo se torna o acesso para todo mundo. Enquanto Moisés ouve o nome de Deus, Cristo é o nome de Deus, feito gente. Lembra daquela tensão que a gente viu lá no começo? De um Deus que é pura misericórdia, mas que ao mesmo tempo é pura justiça, que não inocenta o culpado? Por séculos, essa foi a grande questão. Como é que essas duas coisas, que parecem opostas, podem se encontrar? A resposta é, ao mesmo tempo, simples e a coisa mais profunda do universo: na cruz. A cruz é o único ponto da história, o único lugar no universo onde a justiça perfeita de Deus e a sua misericórdia infinita se encontram e se abraçam. Ali, a justiça foi totalmente cumprida e a misericórdia foi totalmente liberada. Então, essa é a jornada completa. Começa com uma aliança quebrada lá no deserto, ela é renovada no topo do Sinai, baseada no caráter de Deus, e, finalmente, a nova aliança é selada para sempre, não em tábuas de pedra, mas no sangue de Cristo no Calvário. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. O povo de Israel conhecia as obras de Deus. Eles viram os milagres, a libertação, o mar se abrindo. Mas Moisés quis ir além. Ele não queria só conhecer o que Deus fazia. Ele queria conhecer o nome de Deus, o caráter dele. E a grande questão que Êxodo 34 deixa para nós hoje é essa: estamos satisfeitos em só conhecer as obras de Deus? Ou nós realmente desejamos, como Moisés, conhecer quem ele é?